primeiro encontro também do grupo Asa Branca de Criminologia desse semestre e a oportunidade de estar aqui junto com o professor Luciano Oliveira. E esse momento requer muito formalismo, porque o professor Luciano Oliveira gosta muito, ele já faz uma cara bem simpática quando a gente pega o microfone, começa assim a falar, porque ele é uma pessoa extremamente formal. E aí eu prometo, professor Luciano, que eu só vou pegar esse microfone para chamar Ricardo e Hugo para sentar logo aí. Eu estava chamando, puxando. Para que a gente possa fazer aí a roda de conversa do senhor. Deixa eu ficar no corredor. Eu tenho claustrofobia, detesto em avião viajar nas janelas. Embora vocês sejam amigos, mas eu vou sentar ao lado de alguém para você. Também eu vou passar a palavra para o professor Hugo, que vai fazer as apresentações e conduzir aí a fala dos três professores. E antes de tudo eu peço uma salva de palmas ao professor Luciano Oliveira. Alguns vão ficar felizes, outros não, né? Bom, pessoal, bom dia. Eu queria agradecer imensamente o convite do Grupo Asa Branca e começar minha fala deixando muito claro como eu estou feliz por estar presente a esse momento, que é uma homenagem a um professor que tanto nos influenciou e que de certa maneira define um pouco as pesquisas que foram e vêm sendo feitas pelo Asa Branca, né? Então, eu prometo que não vão me demorar muito, porque a gente está ansioso para ouvi-lo, mas vou fazer algumas considerações aqui. O professor Luciano é um daqueles professores que certamente marcam a trajetória acadêmica. Eu estava na semana passada conversando isso com a Helena, dizendo, poxa, professor Luciano Oliveira, dentre alguns outros, poucos, são daqueles que realmente fazem a gente querer voltar à graduação, né? E uma das coisas que me lembro de quando eu tive as aulas lá de Sociologia Jurídica é como ele fez a gente, digamos, atentar para o que há de interessante no cotidiano, estranhar as práticas judiciárias e olhar, digamos, de uma maneira diferente, né? De uma maneira... Esse olhar antropológico de curiosidade, esse olhar, digamos, que é necessário para a pesquisa. E, de certa maneira, isso acaba repercutindo nos trabalhos que o professor Luciano Oliveira desenvolveu, no sentido de estar sempre, digamos, atento a como essas práticas se desenvolvem por um olhar, digamos, de curiosidade, de inquietação, né? E me parece que isso nos influenciou, e ao Grupo Asa Branca, talvez por essa perspectiva de pesquisa etnográfica e de, digamos, remexer no cotidiano, né? Tentar perceber aquilo que talvez esteja na nossa cara, mas que é preciso alguém chegar e apontar o dedo, chegar e chamar a atenção, né? Bom, dos vários trabalhos do professor Luciano Oliveira, esse em particular me chamou muita atenção. Eu até me arriscaria a dizer, e é difícil afirmar isso, mas me arriscaria a dizer que é o que mais gostei, né? E particularmente porque eu tive contato com um artigo que de certa maneira é um preâmbulo desse livro, que se chama Relendo, Vigiar e Punir, durante a escrita da minha tese de doutoramento. E eu posso dizer aqui seguramente que foi fundamental para eu fazer reflexões e chegar às conclusões que cheguei lá na minha tese. Tanto é que, estranhamente, eu li o livro, tive esse privilégio de ler o livro ainda no prelo, depois de concluída a tese, e me lembro que eu fiquei lamentando, poxa, se eu tivesse lido isso antes, teria me facilitado muito as reflexões, né? Teria, digamos, encurtado caminhos. Mas por outro lado fiquei um pouco feliz,
porque, de certa maneira, me parece, não sei se o professor Luciano, que tive o prazer também de estar com ele na minha banca, me avaliando, mas me parece que nós temos perspectivas um tanto quanto parecidas, então isso de certa maneira me deixou um pouco tranquilo. Então tive esse privilégio e até me lembro que conversei com o professor Luciano sobre isso. Professor, tem que publicar esse trabalho, né? O professor Luciano é uma pessoa, como ele estava dizendo agora há pouco ali ao lado, dispersa, e isso é muito bom porque traz temas sempre novos, etc. Mas tinha dito lá naquele momento: professor, não pode deixar esse trabalho na gaveta, né? Não pode de jeito nenhum. E aí é muito bom que hoje a gente esteja presenciando o lançamento, né, desse livro. Então, como eu estava dizendo, esse trabalho, o Aquarius e o Samurai, ele tenta, digamos, mexer um pouco com algumas concepções sobre a obra de Foucault, que às vezes estão meio que dormitando, digamos assim. Nós temos, infelizmente, muitas posturas de, digamos assim, trabalhar com ideias sem questioná-las, de certa maneira. E isso, por si só, eu posso dizer que é anti-Foucaultiano, ou contrário ao que o próprio Foucault defendia. Mas é muito comum a gente ver essas ideias sobre Foucault sendo aceitas como se fossem quase que como verdades, né? São ideias, digamos, e o livro escancara que isso está muito, digamos, mal explicado, né? Mostra fraturas e rupturas dentro da própria obra do Foucault e problemas que muitas vezes não são comentados, não é, dentro do âmbito das pesquisas sociojurídicas, especificamente das pesquisas criminais. A gente às vezes trabalha com um Foucault sacralizado e o próprio Foucault dizia para não fazê-lo, né? Então, em muito boa hora que o professor Luciano nos traz essa oportunidade de rever um pouco nossas próprias concepções. Eu me lembro que quando eu li o livro, quando eu li lá atrás, fiquei pensando, poxa, mesmo tendo o Foucault como um dos autores, digamos, de suporte da minha tese, por vezes, algumas perspectivas do que li aqui me mostraram que, há problemas, né? Mais do que talvez a gente costume pensar. Eu tinha conversado com Raquel, eu me lembro até que eu brinquei com o professor Luciano, logo que defendi minha tese, a gente fez uma viagem para dar uma descansada, aquela coisa de pós-banca, né? Você meio fatigado. E o professor Luciano me presenteou com uma versão ainda do livro no prelo, né? Uma xerox, na verdade. E eu levei na viagem e eu me lembro que a Raquel ficou: poxa, você, depois de 4 anos só estudando e a gente aqui em Salvador, tal, você fica lendo. Aí eu disse: não, mas é porque esse é o livro novo do professor Luciano. Ela: e aí a partir daí foi a briga, porque ela queria ler antes de mim, enfim, aquela coisa. Então é algo que me marcou muito. Mas até mesmo o título chama a atenção, né? O Aquário e o Samurai. Eu não vou aqui comentar muito porque o professor Luciano vai falar nisso, mas nesse sentido de inquietação, né, que o próprio título indica, já que o Foucault seria um dito samurai, eu poderia dizer também que o professor Luciano, de certo modo, está sempre nos alfinetando com essas visões críticas que ele traz, né? Bom, o Foucault, ele, digamos, quase que é tratado como um tópico obrigatório, né, no estudo das ciências criminais, da criminologia, do processo penal. E, como a gente estava falando, muitas vezes de uma maneira muito reverencial. Então, já há algum tempo que existem críticas e contestações a essa visão, principalmente da fase genealógica, né, de Foucault,
Por exemplo, no âmbito da pesquisa histórica, tem muita produção discutindo e contestando essa visão Foucaultiana, né? Mas me parece que a oportunidade da gente trazer isso para o âmbito das pesquisas sociojurídicas é, digamos, perfeita, porque nós estamos num momento de um certo amadurecimento nas pesquisas no âmbito do curso de Direito ou nas academias, nas pós-graduações em Direito. Então me parece, inclusive o próprio Grupo Asa Branca é uma testemunha desse movimento, que aos pouquinhos, ainda com muitas carências e lacunas, as pesquisas em Direito têm amadurecido, né? E esse amadurecimento me parece, sobretudo, um voltar à realidade, um olhar empírico, não é? E por isso, quando a gente compara um pouco ideias contidas na obra de Foucault com aquilo que está posto na realidade, por mais dificuldade que a gente tem às vezes de pesquisar, principalmente no âmbito histórico, é necessário sim uma revisão crítica, é necessário a gente trabalhar com Foucault com certas cautelas. E em nenhuma medida isso desmerece ou desaconselha a leitura de Foucault, muito pelo contrário. Mas digamos que é no sentido de que se faça, né, que seja feita uma leitura refletida e pouco precipitada ou não precipitada, digamos assim. Porque do contrário a gente vai, digamos, voltar atrás nesse avançar das pesquisas no campo jurídico. A gente vai estar, digamos, repetindo discursos ou trabalhando com visões preconcebidas, que é tudo que a gente não quer, né? Então, de certa maneira, é preciso que a gente continue lendo Foucault. Uma das coisas que trabalhei na minha tese também é no sentido de que, a depender do que esteja sendo pesquisado, a gente não deveria ler Foucault somente um pedacinho dele. É importante também a gente tomar conhecimento de outros trabalhos além do Vigiar e Punir, História da Sexualidade, daquele núcleo genealógico, né? E me parece fundamental isso. Muito embora é notório, e concordo com o professor Luciano, que o Vigiar e Punir ele representa uma fase mais madura junto com a História da Loucura. Isso é uma das hipóteses que o Luciano traz, né, aqui no trabalho. Mas me parece que trabalhar com Foucault e olhar as contradições que existem na própria obra dele significa também trabalhar com a obra inteira, né? Ou, a depender do que esteja estudando, pelo menos não ignorar outros livros e principalmente os cursos, que inclusive muitos ainda estão sendo publicados, tem muito material inédito. E esse material muitas vezes traz visões distintas, diferentes, né? Recentemente, esse ano, no início do ano, foi Marcelo, a gente teve a oportunidade lá em Maceió fazer uma discussãozinha sobre um curso de Foucault que acabou de ser traduzido, que se chama Fazer o Mal, Dizer a Verdade. E ele saiu numa tradução em espanhol, ainda não está traduzido em português, mas eu espero que rapidamente seja, mas já está disponível facilmente, né? Então era um curso que era pouco comentado, mas foi, digamos, a primeira oportunidade que o Foucault teve para falar perante uma plateia de criminólogos. Isso deu lá em Louvain, em 1982, salvo engano, 81 ou 82. E é muito interessante quando você compara o Foucault de certos trabalhos com o Foucault de outros trabalhos, às vezes célebres, como Verdade e as Formas, porque o tema é mais ou menos o mesmo. Ele fala muito de práticas, da ideia da testemunha, enfim, mas em certos momentos discordando de si mesmo, né? Então veja como um autor complexo merece e deve, né, ser criticado e sobretudo ser interpretado. Essa palavra inclusive talvez não pudesse ser utilizada como método dele, né? Mas assim, ser lido sem que se desconsidere toda a sua, digamos, riqueza, complexidade, enfim, né? Então, como eu falei, a minha consternação ao ler o Aquário e o Samurai foi não ter lido antes. E agora a gente tem, digamos,
a gente tenha o desafio, e por isso, inclusive, estou bem atrasado com a publicação da minha tese, tentando trazer algumas ideias que vi aqui depois e que não tinha considerado quando escrevi, né? De modo que o professor Luciano, que estava presente lá na banca, além de ter, digamos, contribuído muito para as reflexões que tive na tese antes, certamente ainda está me instigando um monte de reflexões e de inquietações, né? Bom, mas como eu tinha dito, eu não ia me demorar, é só uma apresentação rápida, então eu agradeço, passo a palavra já de imediato ao Ricardo. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo. Digo de novo, embora seja a primeira vez que eu esteja falando aqui na Católica, mas de novo porque eu fui estudante daqui da Católica, né? Me formei aqui, me graduei aqui e agora volto depois de ter terminado também meu doutorado. E o professor Luciano é uma pessoa muito presente na nossa vida, eu acho que de todo o grupo Asa Branca e de outros tantos estudantes que não participam no Asa Branca, mas que de alguma forma vem em nossas aulas, aqui na faculdade ou em outras faculdades, e certamente nós, professores, e aqui tem um conjunto de professores, nós levamos para dentro das salas de aula muito do que a gente aprendeu com o Luciano, né? Eu considero que o Luciano tenha sido sempre meu orientador, embora nunca tenha sido de maneira formal, né? Mas eu estava sempre aperreando ele de uma forma ou de outra, né? Indo na casa dele, né, tomando café, fumando com ele, vindo aqui para fumar um cigarrinho com ele, né, para ele não morrer sozinho de câncer. Eu quero morrer, né, depois, mas fumando aqui com ele, depois a gente vai fumar um cigarro. Não é nada, pior é enfisema. Isso, horror esse negócio. Isso. Mas enfim, eu me sinto aqui, embora isso aqui seja um lançamento do livro, uma homenagem ao professor Luciano, eu me sinto muito mais homenageado do que ele possa imaginar, porque é um prazer pra gente, né, que é aluno, que é admirador, que é leitor da obra de alguém, você participar da mesa e do livro do lançamento. Então pra mim é uma honra. E da última vez que eu fui na casa dele, ele me deu um livro, né, um livro que ele escreveu sobre literatura. E eu me sinto como se sentiu o Fernandão, né, quando o senhor, né, Fernandão prefaciou o seu livro, né? Me sinto aqui homenageado de alguma forma. Enfim, voltar, a gente sempre, Hugo falou uma coisa que é extremamente interessante, né? Eu terminando o doutorado, voltei aqui para os bancos da faculdade e da pós-graduação para assistir aula de Luciano, né? E vou voltar, porque eu soube agora que ele voltou a dar as aulas no mestrado e estarei de novo às quartas-feiras pela manhã assistindo a aula de Luciano, muito embora já tenha terminado inclusive o doutorado, mas venham para cá para conversar com ele, para assistir as aulas, para aprender mais e, de novo, fumar um cigarro, tomar um café, essas coisas. Conversar com ele. Então, seguirá sendo meu orientador. E como também lembrou o Hugo, e eu tive a oportunidade de fazer a leitura, né, bem antes de ter saído o livro, né, porque fui agraciado, né, com esse prêmio. Ele mandou para algumas pessoas esse livro e eu li. E na medida que eu li, eu disse a ele, né, no e-mail, né, porque ele não tem o WhatsApp, e aí eu disse a ele no e-mail: professor, olha, certamente esse é a melhor coisa que o senhor escreveu, né? Não que as outras não sejam, né? Mas certamente tem aqui muito mais leitura, muito mais maturidade, a ironia é a mesma, né? O trato com a língua portuguesa só melhora, né? Igual a vinho, né? Vai melhorando cada vez mais. E a gente fica degustando os livros de Luciano, fica sempre esperando o próximo, né? Toda vez que a gente lê um artigo, lê um livro, já fico perguntando qual será o próximo, né? Está escrevendo sobre o quê? A sua aula aqui vai ser sobre o quê? Porque o professor, quando faz esse conjunto de aulas, de palestras e tudo mais, já está certamente preparando uma nova literatura para a gente, né? Bem, eu até, conversando com o Manu em outros momentos e com o Hugo também, a gente já sugeriu a ele, mas ele é meio arredio, né? Não gosta muito dessas coisas. Eu acho que muitos artigos dele mereciam ser reunidos em livro, ou mereciam que nós,
analisando, né, nós professores e estudantes também, analisando a obra de Luciano Oliveira, a gente efetivamente produzir, né, um livro em homenagem a ele. Né? Eu acho que a gente já passou do tempo de a gente fazer isso, né? E é uma crítica a mim mesmo, e a Hugo, e a Manu, e a outros. Né? Eu acho que a gente deve fazer isso. Bem, tratando do livro, obviamente, pelo menos para mim, né, o livro clássico de Michel Foucault é o Vigiar e Punir, né? Embora as palestras, mas para mim, principalmente para gente que trabalha muito com o direito penal, que é o meu caso, né, a gente meio que fica encantado com a leitura de Michel Foucault e principalmente com a crítica que ele faz, né, aos reformistas humanitários, né? E aí fica uma crítica muito pesada, né, a Beccaria, John Rawls não, Bentham, entre outros. E de uma certa maneira, como Luciano diz no livro, é impossível reler depois de ter acesso a Vigiar e Punir, é impossível a gente reler a obra de Beccaria, a obra de Bentham e de todos os outros reformadores, até mesmo do próprio Voltaire, ou então de ensaístas, como é o caso de Montaigne, a gente relê-los com a inocência de quem lê pela primeira vez, porque Foucault meio que destrói essa inocência, né? Acaba com essa pureza da leitura, né? É uma leitura desvirginal, né? Digamos assim, e é impossível. Só que ao ler Vigiar e Punir e ao ler também o livro de Luciano Oliveira, Luciano faz a mesma coisa, porque também o livro Vigiar e Punir não é tão puro assim, né? Não dá mais para lê-lo. Depois de ler Vigiar e Punir, você não consegue reler Vigiar e Punir de maneira inocente, né? De maneira pura. E muito mais depois de ler O Aquário, né, e O Samurai, você percebe os problemas que existem na obra de Michel Foucault num todo, né? Mas fica mais gritante, talvez para mim, né, que venho, né, do direito penal, da criminologia, não fica mais gritante para mim esses problemas dentro de Vigiar e Punir. Agora, vejam o humanismo, né, tão criticado por Michel Foucault, era um humanismo que ao mesmo tempo ele era portador. A gente pode, de uma certa maneira, colocá-lo, embora fora do tempo, como sendo um grande tributário das ideias iluministas. Seria ele um iluminista hoje, né, como diz Sérgio Paulo Pinheiro. Rouanet, Sérgio Paulo Rouanet, desculpe, troquei os Sérgios, os Paulos. Então ele é um iluminista, e ele queria quebrar, e quebrou, com muitas amarras mas ele era um humanista. Mas como é que um humanista critica de maneira tão ferrenha, de maneira tão brutal, uma obra de um outro humanista? Certamente porque eles estavam em aquários diferentes, né? Certamente porque eles eram de tempos diferentes, de tempos que nos moldam, de tempos que nos enquadram, de tempos que fazem a gente pensar de uma maneira própria do tempo, localizada no tempo. E Michel Foucault quebra, como um samurai, todos esses aquários, né? Quebra, mostra pra gente, né, outras formas de pensar, mas ao mesmo tempo nos coloca em outros aquários, né? Como disse Hugo aqui, a obra de Michel Foucault, de uma certa maneira, ela é feita não para ser colocada num pedestal, mas para ser retorcida, para ela ranger, né, na mão de um estudioso, para que ele possa, de alguma forma, inclusive criticá-lo. Por isso que Michel Foucault é tão iluminista, digamos assim. E é muito difícil você, depois de ler Michel Foucault e de ler, da minha forma, o livro de Luciano Oliveira, você retomar essas questões sem valorar de maneira diferente, né? A minha dissertação de mestrado foi uma dissertação que era sobre a humanização das ideias penais. E certamente, né, depois desse livro eu preciso, né, refazê-lo, né, reescrevê-lo, reinterpretá-lo. E Luciano coloca uma questão que me parece extremamente interessante, né, porque o Michel Foucault, tão
tão crítico desse humanismo e ao mesmo tempo esse humanismo que nos conduziu à construção de uma declaração de direitos humanos, né, da instituição dos direitos humanos, que era tão combatida por ele mesmo, tinha nele, Michel Foucault, um grande militante. Ora, como é que você pode? Veja que, como diz Luciano, veja que aporia. Você ser um crítico ferrenho dos direitos humanos e desse humanismo reformador penal e ser você também, ao mesmo tempo, um grande militante das causas dos direitos humanos. Então, é exatamente aqui que se localiza o grande, para mim, pelo menos da minha leitura, e é difícil você falar com quem escreve o livro, né, porque ele vai falar depois, aí eu percebo uma coisa e logo depois ele diz, não tem nada a ver com isso. Né? Aí a gente vai ficar pisando em ovos. Mas eu acho que, como é a preocupação de Luciano, não só neste livro, mas em outros tantos artigos, que não está preocupado simplesmente na visão sobre a prisão, agora ele até está, né? Mas tem algo a mais, né? Tem algo a mais que talvez os reformadores penais não tenham percebido, né? Essa ideia de Michel Foucault de colocar os reformadores penais num aquário e esse aquário chamá-lo de sociedade disciplinar, talvez não mostre o que está para além do aquário. E o que está para além do aquário é o que Luciano tenta mostrar aqui no livro, que é um sentimento de humanidade, que as pessoas escrevem dentro dos seus aquários, mas elas são portadoras de algo para além do aquário também, de ter um sentimento. Será que não haveria nenhum tipo de algo genuíno, né, em Beccaria, em Bentham e nos outros reformadores penais, um sentimento de humanidade, né, que os fizeram escrever? Será que eles sabiam que eles estavam construindo um projeto de sociedade disciplinar? Eles tinham dimensão daquela proposta? Bem, de uma forma ou de outra, era uma proposta naquele momento absolutamente revolucionária. Porque, de um jeito ou de outro, se hoje nós olhamos para trás e podemos ver os defeitos, o utilitarismo tão criticado, né, dos reformadores, eu fico imaginando, quem serão os nossos críticos, né? O futuro, a quem nos reserva a crítica do futuro, né? O futuro demora muito, né? Está sendo, não sei, né? Bem, eu não vou falar por muito tempo, mas é só nessa introdução e dizer que eu me sinto absolutamente homenageado, né? Embora a gente esteja fazendo uma homenagem a Luciano, absolutamente homenageado de estar aqui, estar do lado dele, do lado de Hugo, né? A convite também da professora Marília, né? Que sempre foi e será também minha orientadora, e de outros tantos colegas que estão aqui. Um abraço a todos. Obrigado. Bom, a alegria maior é a minha. Embora, a partir de determinado momento, a alegria que pessoas da minha geração têm quando estão num ambiente, numa situação dessa, é um pouco tisnada pela percepção de que é o mais velho do ambiente. De uns tempos para cá, isso começou a me ocorrer. No passado não era assim. Basta olhar para todos nós. Mas a alegria é toda minha. Tem muita gente aqui que eu conheço. Não seria possível nomear todos. A alegria que a presença deles me proporciona. Marília, hoje ela, felizmente, evitou isso, de me brindar com o epíteto de meu eterno orientador. Mas eu agora vou começar a retribuir. Minha eterna madrinha, foi ela quem organizou isso. Como diz uma canção, num filme bem infantil, que eu adorei quando era jovem, depois adorei mais ainda quando vi com minha filha, Noviça Rebelde, talvez eu tenha feito alguma coisa de boa na vida. Por contar com a generosidade de pessoas como Diego, que ligou para mim, oferecendo-se para me trazer.
eu tentei contatar Hugo, mas esqueço de colocar o 82 no telefone de Maceió, então não foi possível falar com ele, porque eu sei que Hugo, quando vem aqui, hospeda-se na casa do pai, que é pertinho da minha, então eu menos problemático para me dar. E finalmente a generosidade de Érica, que tem que fazer um retorno de onde mora, que é na Jaboticetuba, para ir em Piedade, me pegar, trazer aqui, para economizar o desprazer incrível, cada vez mais horroroso para mim, que é deslocar-me de Piedade até aqui no meio do trânsito, dirigindo essa coisa toda. Eu andava vindo de... Eu dizia meio na brincadeira que eu tinha hábitos de primeiro mundo, só andava de metrô e de ônibus. Passei um tempo, uns 2 anos, vindo para cá e voltando, usando metrô e ônibus. E nos últimos tempos eu não suporto mais. Tá feio demais, tá barulhento demais, tá muita miséria, muita coisa feia. Água. Passou o real. Além do povo vendendo CDs de 60 músicas gospel por R$5. É um negócio tão incrível que um dia desse eu perguntei, quando eu andava, me explique como é que é possível isso. Você vende um negócio desse por R$5, 60 músicas e ainda ganha, você ganha, não sei o quê. Ele me explicou com uma simplicidade incrível, sei lá, inclusive a capa colorida, né, o plástico. Ele explicou cada etapa daquela, quanto custava. Então, sei lá, cada CD daquele, se o sujeito compra 10 mil, custava, sei lá, 25, 50 centavos. A capa, a impressão da capa, que é uma tinta horrorosa, que se cair uma gota desmancha tudo e tal, mas também custava mais 50, depois o plástico custava mais 25, depois era copiar, precisava ter um aparelho para copiar, enfim, o cara me disse, ele ganhava, sei lá, se ele vendia por 5, ele ganhava cerca de R$3 em cada coisa daquele, e eu fiz as contas, eu digo, dá para viver? Dá. Quando fizemos as contas, dava. Bem, mas não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com... É apenas aquela coisa minha de... Acho que foi o Hugo que falou, de estar sempre lembrando. Fiquem atentos às coisas que vocês veem, fiquem atentos. Uma coisa é a gente ver, outra coisa é a gente ver e elaborar e pensar. Tá? Bom, veja. Antes de dizer alguma coisa sobre o título, o Aquário e o Samurai, que eu reconheço é um tanto enigmático, né? Embora Hugo e Ricardo tenham dito alguma coisa sobre o que significariam os aquários, nos quais todos vivemos, e o samurai, que de vez em quando algum de nós consegue tornar-se, essa é a ideia. Eu vou dizer alguma coisinha sobre o meu contato com a obra de Michel Foucault, né? Que é um autor, eu em várias vezes que já falei, disse, Michel Foucault é um autor que eu acho fascinante, ao lado de outros que eu também acho fascinante, que não tem nada a ver com ele. Eu sou meio errático mesmo. Eu vou começar lendo um primeiro trechozinho aqui do livro, até porque está escrita numa linguagem que não chega a ser rebarbativa, e assim vocês ficam mais ou menos... Eu faço propaganda do texto do livro. Pronto. O texto do livro começa assim, chama-se o título Introdução, na primeira pessoa do singular, e... diz: devo ter secretamente flertado com a ideia de escrever esse livro há muito tempo. É verdade. Quando eu escrevi isso, já tem anos, né? Eu terminei esse livro, já estava na gaveta há tempos. Foi dele que saiu Relendo, Vigiar e Punir, que é um artigo que aqui praticamente está no terceiro capítulo, que é a cantilena repressiva aqui no livro. A cançoneta antirrepressiva. Mas enfim, e depois foi através até de uma conversa com o Hugo que eu vi viabilizar-se a possibilidade de publicá-lo. Eu nem, juro que já não estava pensando muito mais nisso não, porque, como diria Caetano numa música que passou, enfim, as pessoas não lembram mais, que dizia assim: eu sempre quis muito, embora parecesse ser modesto, juro que eu não presto. Quando eu faço um livro assim, eu mando assim para as maiores editoras. Vou, vai baixando e
E no fim a gente termina sempre viabilizando de um jeito mais artesanal, né? Enfim, o jeito proustiano também, não é? Que custeou parte do primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido. Passemos. Então, eu estou dizendo assim, quando eu escrevi isso aqui, isso já foi há uns 4 ou 5 anos, mas enfim, devo ter secretamente flertado com a ideia de escrever esse livro há muito tempo. Desde que, há mais de 30 anos, isso há 4, 5 anos atrás, sei lá, não tudo, mas tomei contato com a obra de Michel Foucault. Foi um encontro desconcertante, tá? Vivia-se o processo de abertura política do general Figueiredo, os mais jovens certamente já ouviram falar, e o tema dos direitos humanos estava na ordem do dia. Eu, que cursara a universidade nos anos de chumbo da ditadura militar e tivera alguns colegas presos e torturados, tinha abandonado uma carreira jurídica e ingressado numa pós-graduação em sociologia. Eu fiz direito em Aracaju, sou sergipano, fui advogado, por incrível que pareça, fui advogado em Aracaju, cheguei a ser assessor jurídico de uma secretaria de Estado e depois vim para cá para fazer um mestrado em sociologia, não foi em direito, tá? Bom, acalentava, volto a falar, lendo um tanto vagamente a ideia de escrever uma tese sobre a questão dos direitos humanos no Brasil. Como todo mundo à época, tinha algum verniz de marxismo, aurido em manuais, tá? Mas era sobretudo um humanista típico daqueles que saem das faculdades de direito. Ou seja, o direito penal moderno era justo, injusta era a sua aplicação. E Beccaria, o nome mais importante do chamado humanismo penal, o imortal autor do livro Dos Delitos e das Penas, um vigoroso libelo contra as torturas e os suplícios, publicado no longínquo ano de 1764, era um dos ídolos de nossa devoção. Ainda hoje é. Né? E aliás, eu acho que deve ser mesmo. E eis que, no ano da graça de 1980, meu orientador pôs na minha mão vigiar e punir. Tomei um susto. Bom, agora falo eu, meio de improviso. O susto deveu-se ao seguinte: lembro daquela história que eu era um humanista tradicional, o direito penal moderno era justo, injusto era a sua aplicação, patati patatá. E eu acho que nem todos aqui leram Vigiar e Punir. Alguma parte leu, muitas pessoas leram. É um livro incontornável para quem se interessa por esses assuntos: prisão, castigo, punição, modernidade, etc. E o livro de Vigiar e Punir começa de um modo chocante com transcrições de jornais da época. A época é 1700, o livro de Beccaria de 1764. Então o famoso suplício de Amiens ocorreu em 1757, acho que 6 anos antes, 7 anos antes. O suplício de Amiens é um evento muito conhecido na história do direito penal. Damiens, meio débil mental, que atacou com um canivete o rei Luís XV, enfim, ele foi, como se dizia na linguagem da época, rompido vivo, e depois esquartejado na Praça da Greve, em Paris, onde hoje situa-se aquela belíssima prefeitura da capital francesa, num evento que mobilizou a cidade de Paris. Né? Um evento que naquela época eram lá que ocorriam os suplícios, as execuções públicas, as execuções capitais, que as pessoas que tinham apartamentos, enfim, quartos, qualquer coisa que fosse acima do térreo, ou seja, primeiro andar, segundo andar, pessoas que tinham casas ou lojas ou o que quer que fosse com andares, alugavam a preço de ouro balcões para
os mais afortunados podiam pagar, assistir àquele horror que estava se desenrolando ali embaixo. Como as pessoas hoje alugam casa para carnaval em Olinda, o sujeito alugava um negócio para ver aquela coisa dantesca. Bem, a descrição é quase intolerável de se ler. Você lê aos engulhos todos aqueles horrores que foram infligidos ao meio débil mental Damião, que atentou contra a vida do rei. Foi assim uma coisa de juntarem uma equipe de carrascos especialistas em execuções para planejarem a infligência, sei lá, das dores mais atrozes por mais tempo possível. Enfim, um horror. Bom, isso aí toma umas 3 páginas do livro, por aí, e depois, imediatamente, seguinte, sem uma transição, como um corte, assim, pá, Foucault descreve o cotidiano, citando o regulamento, de uma prisão francesa de 1830. Né? Um cotidiano regrado por silêncio, solidão, trabalho, muita oração, leituras só de vidas exemplares de santos, enfim, para o jeito de se emendar. A história da recuperação, da ressocialização, da reeducação, essas coisas todas que ainda hoje fazem parte do nosso vocabulário, pelo menos oficial. Há pouca gente ainda acreditando nisso, mas vai se dizer o quê? Bom, veja, depois que Foucault apresenta essas duas coisas, né, e vejam, Beccaria, com o livro dos Delírios e das Penas, vocês sabem muito disso, foi um grande, o livro foi, na época não se chamava assim, mas foi um best-seller europeu. Toda a Europa civilizada, aquela Europa de meados do século XVIII, onde aquelas ideias iluministas ferviam, onde circulavam todas aquelas visões modernizantes, humanistas, ideias de Rousseau, de Voltaire, de Montaigne, de Montesquieu, patati patatá, outros menos conhecidos. O livro de Beccaria, dos Delírios e das Penas, foi apesar de escrito em italiano, foi traduzido para o francês, que era o latim da época, como depois passou a ser o inglês, ou seja, a língua universal, que todo mundo cultivado lia, e foi um imenso sucesso e teve um impacto muito grande nas ideias reformistas penais que estiveram, às vezes a gente não lembra muito disso, ideias reformistas penais compareceram com uma presença muito grande na famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Há 4 ou 5 artigos da Declaração disciplinando esses princípios que ainda hoje não são caros. Moderação do poder de punir, previsão, princípio da nullum pay, nullum crime, da legalidade, princípio da legalidade. O princípio da legalidade, enfim, as penas têm que ser proporcionais, as penas têm que ser moderadas e não sei o que mais, as penas devem ser aplicadas universalmente, todas as pessoas são iguais perante a lei, essa coisa toda. Então, Beccaria é um nome muito importante na corrente que levou essas reformas. Só que essas reformas, e aí é uma outra coisa que Foucault levanta, para a qual eu de vez em quando atento e nos últimos tempos voltei a prestar atenção nela, numa obra como a de Beccaria não se prevê de forma alguma a história da prisão como pena por excelência que se tornou do mundo moderno e universalmente. E, entretanto, em 1830, quando Foucault descreve a monotonia, a monotonia de uma prisão de 1830 na França, contrastando bastante com todo aquele carnaval sanguinolento das punições do antigo regime, aconteceu alguma coisa, uma diferença profunda entre uma coisa e outra. Então, mudou-se de aquário.
para utilizar uma das expressões que fazem parte do título do livro. Mudou-se de aquário. Então, de fato, pensando bem, Hugo e Ricardo, a crítica que Foucault faz ao humanismo penal é uma crítica corrosiva, sem dúvida alguma, porque Foucault sempre gostou de chocar. Isso é uma coisa também que eu destaco no livro, desde que ele defendeu sua tese de doutorado sobre a loucura, onde ele já usa um esquema também que vai ser repetido em Vigiar e Punir, ou seja, olhando como se dão rupturas que fazem com que um período histórico esteja dentro de um aquário e outro período histórico esteja dentro de outro, já se fazia notar com a história da invenção, que no caso realmente não há descoberta, mas da invenção da psiquiatria, uma coisa para cuidar dos loucos, né? Tratar dos doidos, controlar os loucos, né? Isso que pra gente é absolutamente óbvio, só que nos últimos tempos também nós passamos talvez para um novo aquário, com todas essas discussões antimanicomiais, mas enfim, não quero entrar por aí, vou voltar a vigiar e punir. O que Foucault diz, na verdade, não é simplesmente assim criticar o humanismo penal, mas com a sua escrita, o seu modo de escrever, a sua ironia, a sua imagística muito rica, desnudar os aspectos as intenções utilitaristas dos reformadores e, na verdade, dizer que não houve evolução da barbárie, dos castigos no antigo regime, digamos assim, e a docilidade, a ausência de castigos impostos ao corpo na penalidade moderna. Não é evolução. Isso é uma coisa que é fundamental na visão, na maneira como Foucault trabalha com essas questões, a recusa de evolução, a aderência plena à ideia de ruptura e, no caso, e aí eu estou utilizando uma imagem que foi cunhada por um grande amigo dele, Paul Veyne, V-E-Y-N-E, um historiador francês, especialista em mundo greco-romano. Eram amigos íntimos mesmo. Paul Veyne é quem usa essa imagem do aquário e do samurai num livro que escreveu há alguns anos, apenas há alguns anos, sobre Foucault, o amigo dele. O livro se chama, está traduzido no Brasil, Michel Foucault, Seu Pensamento, Sua Vida, Sua Obra, algo assim. Seu pensamento, sua obra, sua vida, algo assim. Bem, e aí Paul Veyne volta a essa questão das rupturas, né? Dizendo que, na verdade, o que ocorre não é evolução. Por quê? Porque não é que uma coisa tenha paulatinamente, através de reformas, através de pequenas mutações, evoluído para a outra. Veja, se a justiça bárbara, simplifiquemos bastante, mas enfim, se a justiça bárbara do antigo regime tivesse se aperfeiçoado, não teria sido no sentido de inventar a prisão. Teria sido no sentido de, por exemplo, aperfeiçoar com tecnologias as maneiras de punir o corpo, de infligir dores ao corpo. Aliás, hoje, todo o aparato tecnológico que temos, teríamos, enfim, novidades extraordinárias, terrivelmente extraordinárias. Não, o que ocorre é uma ruptura. O que ocorre é que estamos diante de um novo aquário. Aquário, você pode também falar em paradigma, você pode falar em episteme, você pode falar em época histórica, período histórico, imaginário histórico, dominante. O aquário é simplesmente um modo de pensar, né? Dentro do qual todos nós estamos inseridos ao nascer, porque todos nós nascemos numa sociedade, todos nós nascemos num aquário. A imagem do aquário é essa. Por que a imagem do aquário? Porque diz, aliás, ele supõe, né, que a gente nem sabe direito, que o peixe não sabe, e nos aquários, o peixinho de aquário, o peixe não sabe que está dentro do aquário, até porque ele não vê o vidro. Ele vive ali, o mundo dele, ele
vê aquelas coisas. Né? Então, em torno daquilo, ele pensa, sei lá, se um peixe pensa. Aliás, é uma epígrafe que eu utilizo justamente no capítulo do livro onde eu falo que eu falo especificamente disso, e o capítulo se chama O Aquário Samurai, repetindo o título do livro. É uma epígrafe onde há uma frase que Foucault, menino, teria perguntado à mãe. Essa frase é reportada por Paul Veyne, não sei se ela é verdadeira ou não, mas segundo Paul Veyne teria ocorrido, vai ver que a mãe de Foucault disse a ele um dia e tal, ele ter perguntado: mamãe, um peixe pensa, ou o que é que um peixe pensa? Tá aqui você. Mamãe, o que é que um peixe pensa? Então, bom, imaginemos que o peixe deve ter um pensamentozinho bem pequeno, né? Quando bate, aprende a não bater contra o vidro e tal. Quem tem animais em casa sabe que eles são capazes de pensar. Agora, bem miudinho. Eu sempre gosto de brincar, por exemplo, que animais, gatos, por exemplo, lógico, eles não têm uma lógica dedutiva, mas eles têm uma lógica, eles exercem indução. Todo bicho exerce uma indução, né? Quando você pega se ele sabe que toda hora vai sair uma comidinha boa para ele, quando vai chegar naquela horinha, ele escuta um barulho de prato, ele já induz que é a hora da comidinha boa, enfim. Bom, então, mas um peixe no aquário não sabe que está no aquário, não sabe que existem outras possibilidades no mundo, tá? Ora, e aí o próprio Paul Veyne usa uma imagem também de um carro navegando no meio da noite, com farol, né? E que o condutor, ou o viator, como ele chama, ele só vê o que o farol permite que ele veja. Ele sequer consegue vislumbrar quais são os limites da luz a que o farol chega, né? E há tudo ao redor, bem além ainda da possibilidade do farol lá chegar, de coisas que ele não conhece, não pode ver, não consegue ver. Bom, uma das questões. Bom, mas de vez em quando aparecem outros aquários que permitem que você veja determinadas coisas como você não via antes. Como aparecem esses aquários? Ninguém sabe direito não, tá? Existem teorias, por exemplo, sei lá, já que eu falei no meu marxismo de manuais, ou mesmo existe a teoria de Foucault, porque porque a prisão apareceu e dominou, sei lá, a prisão faria um pendant com outros dispositivos típicos da sociedade disciplinar, quartéis, escolas, hospitais no sentido não bem moderno e luxuoso do termo, mas um pouco no sentido de lugar do grande internamento, né, dos séculos XVI, XVII, XVIII, hospitais, prisões, quartéis, a fábrica, que é um dispositivo também por excelência, e a prisão, ele mostra como todos esses dispositivos típicos do que ele vai chamar de sociedade disciplinar têm homologias muito importantes, o controle da hora, dos horários, das atividades, são o que Goffman na verdade chamou, porque eu acho que o livro de Goffman anterior, instituições totais, por assim dizer, né? Então, por que isso substitui aqueles castigos desumanos, bárbaros e tal? Bom, no livro de Foucault há duas hipóteses, tá? Uma das hipóteses é que a sociedade disciplinar, se ela tem esses dispositivos que são tão parecidos, né, é porque todos esses dispositivos atendem a uma finalidade agora, que é a de você produzir mão de obra, força de trabalho politicamente dócil e economicamente produtivo. Ou seja, mesmo se a linguagem de Foucault nunca permitiria uma coisa dessa, desconfiar, mas se você prestar atenção, desconfia, é uma tese marxista. Nem vigiar e punir, em determinado momento ele chega explicitamente, no momento em que fala nos dispositivos disciplinares que foram postos em ação, né, nos albores do capitalismo,
numa nota de pé de página, que passa despercebida, ele vai fazer referência ao Capital de Marx. E lá na nota ele diz que aquelas técnicas de administração dos homens, de produção de corpos dóceis, politicamente dóceis e economicamente produtivas, foram os dispositivos necessários, enfim, caminharam juntos com a instauração de uma economia capitalista, que precisa de operários disciplinados, que precisa que as pessoas aprendam a ler as horas num aparelhozinho. Há um texto muito bom de Thompson, um historiador marxista inglês, no livro Costumes em Comum, em que ele é um artigo onde ele mostra como na Inglaterra foi necessário ensinar às pessoas o que era um negócio chamado hora. Como a cultura da hora foi disseminada no meio popular, mas também no meio da nobreza, porque no mundo moderno que estava se erigindo, Marx diria, no mundo capitalista, Foucault diria, no mundo disciplinar, mas eu acho que as proximidades são muito grandes, é preciso haver um negócio chamado horário. E as pessoas antigamente regiam suas horas pelo movimento dos astros, pelo sol. O dia no verão era mais curto, ou mais longo, o dia no inverno, estou falando do hemisfério norte, tá? As noites eram mais longas no inverno e a pessoa acordava quando o sol... Então a pessoa acordava mais tarde no inverno, mais cedo no verão, e vice-versa. Bom, é um aquário que é substituído por outro. Essa é uma das explicações que percorre o livro Vigiar e Punir, mas depois, lá para o meio do fim, e eu aliás destaco isso, até porque não fui eu quem descobri isso, é uma crítica que fez a Vigiar e Punir um positivista francês chamado Raymond Boudon, que é Foucault, do meio do livro para o fim, inventa uma outra hipótese, que é que a prisão possibilita a existência de um meio delinquente, a criação e reprodução de um meio delinquente, que ele vai chamar de delinquência útil, onde a polícia vai recrutar seus alcaguetas, não sei o que. É uma explicação assim, enfim, como se diria em sociologia, funcionalista. A existência da prisão provoca um efeito que, mesmo não tendo sido pensado por quem a inventou, é um efeito negativo, mas termina sendo positivo no sentido de contribuir para manter a estrutura vigente, na medida em que um meio delinquente existente, uma delinquência útil, vai favorecer que as pessoas aceitem os controles policiais, os controles de qualquer tipo, que regulam a nossa vida toda. Bom, então, é uma questão de aquário diferente. A punição moderna não seria uma evolução da punição à maneira antiga, mas um novo tipo de punição que configura uma ruptura, porque estamos num aquário diferente. Sim, aí eu tinha perguntado por que os aquários diferentes aparecem. Paul Venn diz, porque de vez em quando tem uma pessoa que inventa uma coisa nova e dá certo. Mais ou menos isso que ele disse, e essa coisa nova é inventada por um samurai. Um samurai é aquele... Ele usa a figura do samurai porque ele diz que Foucault lembrava um samurai. Esguio, elegante, e bastante ágil no manejo da espada, no manejo de um objeto cortante, que ele tinha bastante. Foucault, entre outras coisas, era um verdadeiro showman. Bem, e aí ele diz que a figura de Foucault, até porque teve uma época que Foucault deu para o Japão, de vez em quando, por exemplo, teve uma época nos anos 70 que Foucault viajou muito aqui pelo Brasil, até aqui em Pernambuco ele esteve, e aliás, tem até uma história engraçada que é a seguinte. A vinda de Foucault para o Brasil e as várias as perambulações que ele fez, inclusive aqui pelo Nordeste, ele deu curso aqui lá no Cefis, lá no campus, foram viagens organizadas por um grande discípulo, quer dizer, ele detesta que chame discípulo, enfim,
um amigo e admirador, e um sujeito chamado Roberto Machado, tá? Você soube que ele lançou recentemente um livro, Impressões de Michel Foucault. É delicioso, falando sobre o Foucault que ele conheceu, ou seja, o professor e o amigo dele, inclusive das estripulias em que ele se meteu aqui no Brasil. Algumas bastante heterodoxas, digamos assim, para um professor do Collège de France, uma das instituições mais respeitáveis daquele tão longevo país. Isso é o que eu estava dizendo? Ah, sim, mas então ele perambulou aqui pelo Brasil na segunda metade dos anos 70. Ele estava presente, por exemplo, na cerimônia que foi feita na Catedral da Sé em 1975, depois da morte de Vladimir Herzog. Ele andou muito por aqui nessa época. Sim, mas a historinha engraçada que eu ia contar, que não tem nada a ver com o livro, até não tá, enfim. Foi o seguinte, ele andou por aqui no final dos anos 70, quando eu cheguei em 80, Foucault já não passava mais por aqui. Mas alguns anos depois, uma pessoa, eu acho que foi até Valdênia, que é professora nossa aqui, muitos anos depois ela disse: Luciano, eu escutei uma história que quando Foucault estava aqui, ele desapareceu, foi lá para o Porto, porque Foucault era dado a frequentar determinados ambientes assim, que os franceses chamariam de bas-fonds, né? Onde você tem assim uma fauna de marinheiros, homens tatuados, etc, tal, e que Foucault teria, numa derrapada dessa, desaparecido, que não teria aparecido para a conferência, e que eu teria sido a pessoa que foi atrás dele. Eu digo, olha, isso nunca aconteceu, até porque eu cheguei aqui nos anos 80 e ele passou aqui pelos anos 80. Agora, diga que é verdade, pode espalhar, não tem problema nenhum. Tá. Bom, eu estou dizendo isso por quê? Porque então, depois Foucault entre os anos 70 e os anos 80, Foucault teve um período que ele se encantou pelo Japão. Então, ele se encantou pelo Japão, e há fotos dele vestido daquela maneira japonesa, com aqueles roupões, aquele povo vestido feito aqueles personagens do filme de Tarantino, Kill Bill. Enfim, um samurai. Então, por isso como é o nome dele? Paul Veyne pega essa figura e opõe a existência de aquários, onde todos vivemos, e a existência também de samurais, que são pessoas que quebram o aquário e fundam outro aquário, porque dos aquários nós não escapamos. Nós sempre temos a visão limitada por aquilo que mostra o farol do viator que vai percorrendo o mundo, que é infinito e inesgotável e complexo para tudo. Bom, agora, o sujeito, ao mesmo tempo, ele é samurai, mas ele também é aquário. Então Foucault, por exemplo, ele até diz, enquanto cidadão, Foucault, na eleição, escolhia lá o candidato dele, né? Que é o aquário onde ele está vivendo, embora ele também tivesse seus momentos de samurai. Então, é nos momentos em que ele se desgarra dos aquários, e aí isso aí é uma discussão insolúvel. Em que momento, em que aquário, é quase inenunciável. Quer dizer, como é que você pode dizer que existem aquários que você está os analisando objetivamente de fora deles sem estar no aquário? Essa é uma pergunta que Foucault nunca resolveu. Se eu tiver tempo, eu não sei quanto tempo mais eu devo falar, porque eu queria também deixar uma oportunidade para vocês quiserem dizer alguma coisa, porque, veja, o livro, depois eu fiquei pensando, eu devia tê-lo chamado assim, Algumas Leituras de Michel Foucault, porque eu acho que o livro saiu meio assim, que tem capítulos independentes, tá? Tendo uma introdução e uma conclusão que tenta fechar algumas coisas, mas há um primeiro capítulo que é um primeiro capítulo que é o rosto e a praia,
é referência a uma famosa, uma daquelas frases feitas para chocar de Foucault, quando diz que o homem é uma invenção recente, cujo fim está próximo, talvez tal. Então, nesse capítulo, O Rosto e a Praia é uma espécie de resenha da obra canônica, né? Porque, como vocês sabem, eu sou errático e eu não sou uma dessas pessoas que passam uma vida ou vários anos de uma vida acadêmica centrados num objeto, ou num autor, ou numa constelação de autores próximos de uma problemática teórica qualquer. Então, por exemplo, eu que conheci Foucault nos anos 80 e que produzi em 2014 por aí este livro, que publiquei agora em 2017, eu passei longos anos da minha vida sem nem me lembrar da existência de Michel Foucault. E que fiz coisas nas quais ele não tinha nenhuma presença. E eu terminei voltando, vale o diabo mesmo tempo para contar isso. Bom, então veja, o livro O Rosto e a Praia é uma espécie de resenha da obra canônica, tá? De Michel Foucault. O terceiro capítulo, a cançoneta antirrepressiva, repete com mais estofo. Na verdade, o artigo é que reflete isto, aquele relendo Vigiar e Punir. E o quarto capítulo, que dá título ao livro, que é justamente o Aquário e o Samurai, é uma discussão a respeito dessas coisas sobre as quais estou lhes falando aqui. Esses problemas propriamente epistemológicos, filosóficos, do que é possível conhecer objetivamente, e como é que você vai estar ou não num aquário. Em determinado momento, veja, Foucault nunca respondeu a isso, mas ele em determinado momento tentou. Ele tentou, mas como sempre ele caía fora, inclusive ele caía fora assim com uma petulância que chega a ser desconcertante. Deixe-me dar um exemplo disso, só um, tá? Como eu disse, o meu contato com Foucault nesse primeiro momento, no começo dos anos 80, foi esse choque com a leitura de Vigiar e Punir e com a experiência que eu tinha tido de viver num aquário onde ainda se torturava, onde ainda se supliciavam pessoas. No Brasil se faz isso o tempo todo, mas eu estou falando das pessoas da minha classe, aquelas que a repressão militar pegou. Nós, brancos, universitários, advogados, etc., momentaneamente perdemos as nossas imunidades sociais, nos tornamos classes torturáveis e, lógico, simbolicamente, caímos no pau. Eu digo simbolicamente porque eu não caí, mas tive colegas que caíram, né? Depois eu soube, que eu fiquei sem saber porquê, porque eu também poderia ter, depois eu soube que 2 deles eram membros do Partido Comunista, mas isso em segredo. Eu não sabia. As pessoas eram membros do Partido Comunista, mas aquilo era um segredo de maçom, no tempo em que a maçonaria era perseguida, né? Pois é, os militares sabiam, né? Com tortura sabe-se de tudo. Essa é uma coisa terrível na tortura. Bem, mas veja, então, esse primeiro momento em que eu me defrontei com Foucault, foi o momento em que eu comecei minha vida acadêmica. A minha dissertação de mestrado não teve nada a ver com isso. Depois, numa tese de doutorado, eu voltei a essa questão porque eu queria voltar. E foi o momento onde eu fiz uma leitura, basicamente Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, aqueles livros daquela fase genealógica mesmo. Não me lembro se cheguei a olhar alguma coisa em História da Loucura. E, enfim, eu terminei, eu disse que não... Como é que eu me saí da questão? Eu me saí da questão valendo-me do problema de que você lê hoje em dia Beccaria, já não pode ler mais com os mesmos olhos ingênuos com que eu lia, mas ao mesmo tempo você está inserido no mundo, e quando eu digo inserido no mundo, eu estou falando empiricamente, fisicamente, como pessoa, em que aquelas coisas pelas quais Beccaria verberava, por exemplo, a extinção dos castigos abomináveis, cruéis, são questões suas porque você teve colegas presos, torturados, né? E aí como ficar? Bem, eu me saí dessa coisa que eu acho que não tem solução, fazendo apelo ao que eu chamei no livro de uma rala fenomenologia. Olha, dor dói, tá?
Dordóis é universal, nós sentimos, por mais que nós saibamos que aquilo é fruto de um aquário, onde estamos, na época eu não usava a palavra aquário, mas nós sentimos. Então Foucault, em determinado momento, não me lembro mais se é em Vigiar e Punir, diz que, não é nisso não, é num texto dele sobre Nietzsche. Nietzsche é o grande marco teórico, nem sempre explícito de Foucault, tá? Já que as pessoas gostam muito da história de marco teórico, se há um marco teórico em Foucault, seria Nietzsche, fundamentalmente. Então, Foucault, que achava que tudo era invenção, como Nietzsche, invenção não significa mentira, né? É outra história, dizia que não existe no homem nada físico, nada suficientemente permanente, nada suficientemente constante, nem seu corpo, para que se possa falar no homem, em humanidade. Bom, aí a minha rala fenomenologia que eu fiz na época do doutorado foi fazendo o que os fenomenólogos chamam de redução idética. Tá, não existe nada fixo, tudo é mutável, a maneira como a gente se veste. Até o sexo hoje é mutável. Porque, veja, eu sou de uma época em que, em todos os formulários do mundo, quando tinha sexo, tinha NF. E agora já tem outros. Mas e é. Agora, é um aquário novo em relação a um aquário. No aquário onde eu nasci, o pensamento mais generoso que se poderia ter sobre a homossexualidade é que era uma doença. E hoje em dia eu acho esse aquário estúpido. E por aí vai. Mas aí fazendo aquela, como eu disse, aquela minha redução idética dos fenomenólogos, eu digo, não, há sim uma coisa no corpo que é constante, sólido e permanente, que faz com que possa se falar sim em humanidade, é a história do medo, da fuga, a dor física. Pronto, tá certo. Aí então de Foucault, aí eu viro ingênuo, tá? Eu chego a usar mesmo a palavra, acho que sim, ingênuo, na minha tese, para dizer que vou adotar uma postura ingênua e pronto, pá. Foucault, depois disso, desapareceu da minha vida. Mas desapareceu mesmo, eu não me interessei mais, eu fui me interessar por outras coisas. Sei lá, eu passei anos interessados, quem conhece o livrozinho Primeiros Passos, não, Primeiros Passos foi, eu já falei a Brasiliense, da Vozes, 10 lições sobre Hannah Arendt. Teve uma época da minha vida que eu passei, como intelectual, como pessoa que pensa, fascinado, apaixonado e mergulhando na obra de Hannah Arendt. E não tem nada a ver com Michel Foucault. Quer dizer, embora hoje Agamben queira aproximá-los, isso é outra história. Eu quero dizer o seguinte, que no momento que eu estava lendo Hannah Arendt, Foucault não fazia parte de nenhum tipo de pensamento que eu tivesse. Não me lembro de jeito nenhum. Bem, eu voltei a Foucault porque quando eu ingressei na universidade já tardiamente, porque eu sempre fui, a maior parte do tempo, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Então você não era professor. Eu só passei a ser oficialmente professor mesmo, embora eu tivesse ingressado na universidade no regime de colaboração em 91, eu só passei a ser professor mesmo em 93. E aí foi quando eu comecei a tomar contato com alunos, com orientador, com orientandos, com dissertações, com teses. E aí eu voltei a me interessar por Foucault, a origem, digamos, do Relendo Vigiar e Punir, também de algumas coisas que estão nesse livro, porque eu vi as pessoas, né, estarrecidas com o Brasil, a violência do Brasil, os horrores do Brasil, não sei o que, e usando termos, julgamentos, observações de Foucault tal, como se isto aqui que as pessoas veem até hoje fosse uma sociedade disciplinar no sentido Foucaultiano do termo, e eu achava que não era. Continua sendo uma sociedade violenta. Sociedade disciplinar é outra coisa. Justamente uma sociedade onde há muito pouca violência. Essa violência da qual estamos falando aqui. Porque violência simbólica, patati patatá, isso é outra história. Ora, eu via aquilo e eu dizia, mas meu Deus,
compreensão não. Isso mal entendido. No caso não é mal entendido não. Acho que no caso é lance setorial mesmo. Em que sociedade disciplinar e violência são coisas geminadas quando não são. A ideia é que não devam ser. Tá? Porque a sociedade disciplinar adestra a alma, não o corpo. Tá? Esse mal entendido, que no caso não chega a ser mal entendido, é um lance setorial, durante anos, muitos anos, existiu e persistiu na própria tradução de Vigiar e Punir aqui no Brasil, feita pela Vozes, que já está na sua, sei lá, 60ª edição, não sei, é um livro de sucesso permanente, ajusta o título, tá? E que só recentemente começou a fixar na capa o título verdadeiro do subtítulo do livro, que é O Nascimento da Prisão. Porque o título do livro Vigiar e Punir, o título completo, no original, é Vigiar e Punir, o Nascimento da Prisão. Durante muitos e muitos anos aqui no Brasil, figurava Vigiar e Punir, História da Violência nas Prisões. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, aí eu achava, eu cheguei a me defrontar, é aquela coisa, você falou, Achuga, aquela coisa de você, a minha maneira de criticar, aquela atitude passiva das pessoas na frente dos textos. E como é um ícone, você tem que empurrar o texto no seu trabalho, ou tem que meter seu trabalho, tem que meter o autor moela abaixo do seu trabalho e tal, para caber. Porque eu cheguei a ver, e na área de direito isso é muito comum, as pessoas utilizarem esse povo muito reverencialmente, mas não pense que sociologia é muito diferente, não. Lá também metem-se cada coisa na goela de cada coisa, enfim. Tinha um trabalho uma vez que eu examinei, que era de uma pessoa que era da psicologia e do direito, estava no direito fazendo monografia, e veja, a primeira parte do trabalho dela, a parte teórica, o famoso marco teórico, era Foucault. E aí, lógico, a pessoa adere entusiasticamente àquelas críticas que ele faz à sociedade disciplinar, o adestramento das almas, toda aquela coisa e tal. Poxa, quando chegava no trabalho de campo dela, ela tinha uma proposta, porque ela era uma pessoa que é de direito, mas também tinha uma formação em psicologia, e eu acho que nessas áreas as pessoas, sim, devem produzir saberes que têm uma pretensão de intervir na realidade. Não vejo nenhum problema nisso. A proposta dela, para que as prisões agora finalmente dessem certo, é que, isso é coisa tão antiga quanto a criminologia mais estúpida do século XIX e tal, é que realmente as penas fossem moduladas, o acompanhamento modulado de acordo com a personalidade, a psicologia do educando e, portanto, a importância do trabalho do psicólogo, do perfil psicológico do preso e tal, não sei o quê. Quer dizer, essa pessoa ou não entendeu o que leu de Foucault, ou nem, quer dizer, não entendeu não. Eu acho que não é nem chegar a entender, simplesmente você põe um negócio que tem que colocar, porque todo mundo bota, tá? Foucault, sociedade disciplinar, e depois faz seu trabalho. E as coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse foi o meu segundo momento em que eu me voltei para Michel Foucault. Quando eu comecei a desenvolver um discurso que, enfim, já até se gastou por aí várias vezes, crítico dessas incorporações acríticas do pensamento de Foucault e da visão de uma sociedade disciplinar, numa esculhambação dessa, num país violentíssimo. Bom, veja, depois houve uma terceira fase, que foi aí quando de vez em quando eu sempre pensava naquela história de que lugar fala Michel Foucault. Eu disse que ele tinha uma vez cometido até uma petulância. Eu vou terminar com isso, com essa petulância dele e tal. Aí eu me lembro que foi quando eu li o livro de Paul Veyne, tá? Foucault, seu pensamento, sua vida, sua obra, algo assim, que quando eu descobri essa história do aquário do samurai, que eu digo, poxa, é isso. As pessoas vivem em aquários, todos nós vivemos. E de vez em quando alguém cria um novo aquário. Por exemplo, eu quero uma coisinha bem simples.
eu sou de um mundo, de uma época em que era um dos gestos mais elegantes, charmosos no aquário onde eu vivia, as pessoas fumarem em público. Né? Hoje o aquário está praticamente criminalizando o tabaco e quem viverá descriminalizando a maconha. Aliás, vocês sabem muito bem que há territórios livres aqui mesmo, basta ir aqui no fundo da Católica, ali no famoso e ali já está legalizado. Polícia nenhuma vai dar baculejo ali em aluno da Católica. Bom, isso é outra história. Pois é, foi quando eu li esse livro de Paul Veyne, que, como eu disse, era uma pessoa assim. Paul Veyne era uma pessoa tão íntima, tão próxima de Foucault, que, sei lá, ele dava aula numa cidade, ele morava fora de Paris, quando ia dar aula em Paris, ficava hospedado com Foucault, não sei o que eles eram pessoas assim que, como amigos, tiram sarro da cara do outro. Por exemplo, Paul Veyne, isso ele mesmo li o livro dele, diz que, como Paul Veyne é especialista em civilização greco-romana, e Foucault precisou muito da ajuda dele quando, na sua última fase, eu não vou entrar por aí, a famosa estilística da existência, ele se volta para Grécia e Roma antigas, e ele se valeu muito, foi ajudado por Paul Veyne, que era um especialista em civilização greco-romana, que dominava grego, essa coisa toda, que ele, Foucault, não dominava, tal, e aí com essa história de civilização greco-romana, com aquelas práticas, uso dos prazeres, Paul Veyne disse que certa vez Foucault teria dito a ele: mas Paul, você é um sujeito assim, tão fino, tão sofisticado, como é que você gosta de mulher? Então a amizade deles era nesse nível, de lero-lero, de tirar sarro da cara do outro. Ele chamava Paul Veyne de bicha honorária, coisas assim. Tudo isso está no livro de Paul Veyne. Sim, então foi quando eu li este livro de Paul Veyne que me veio a vontade de aprofundar mais essa questão e que depois terminou germinando na história de livro. É difícil a gente recompor exatamente como as coisas se organizaram. Mas enfim, eu vou contar só essa petulância que eu acho do Michel Foucault petulante, que como eu disse alguma vez já aqui, sempre achei que é um autor que você deve ler, mas que você deve consumir com moderação, como dizem os rótulos de álcool, porque eu falei em Roberto Machado há pouco, no livro que Roberto Machado acaba de lançar. O livro chama-se assim, esse Roberto Machado, que se nomeou ele muito aqui pelo Brasil, Impressões de Michel Foucault, tá? É um livro de confidências, sobretudo de confidências da vivência dele com Michel Foucault. E ele diz que uma das coisas que o primeiro chocaram e depois o atraíram demais em Foucault era a capacidade que ele tinha de se despregar do que tinha feito e pensado e eventualmente pensar outra coisa que era o seu exato oposto. E ele transcreve algo que Foucault teria dito no livro dele, Roberto Machado, que diz: eu não subscreveria integralmente nenhum livro que publiquei. Eu achei isso ótimo, porque também quando eu olho coisas que eu escrevi, eu tenho a impressão, poxa, eu não diria isso hoje desse jeito. Bom, mas então, a história, Foucault não deve ser levado, nem sempre, literalmente levado a sério nas suas afirmações bombásticas, feitas para isso foi a banca de tese dele, quando estava julgando uma obra-prima chamada Vigiar e Punir. O presidente da banca, não me lembro mais quem, assim, um dos historiadores que estavam na banca, disse que ele era uma pessoa muito ciosa em buscar o efeito. A expressão é francesa, é chocar, chamar atenção, aparecer com bocão. Por exemplo, Foucault, com essa história da psiquiatria como tendo sequestrado o juízo do louco, quer dizer, no período pré-moderno, no período pré-psiquiatria, não tem essa história de que o louco é alguém que você vai curar. Não existe. O doido existe. Tá? Essa ideia de que você vai curar o louco é uma ideia nova que vai surgir no bojo do iluminismo, Revolução Francesa, essa coisa toda e tal. E Foucault, ele chama isso, com aquele jeito dele, aquela linguagem exuberante, mais profundamente crítica, isso é um sequestro da loucura pela psiquiatria.
Isso é um emudecimento da razão do louco. Quer dizer, é não sei o que, não sei o que. E ele chega ao desplante, porque ele acha que agora o louco foi sequestrado que o louco antigamente podia pensar a sua loucura. Era aceito no seu pensamento louco. E depois da psiquiatria, não. O louco tem que ser recuperado pela razão do psiquiatra. Nesse caminho, Foucault chega a dizer coisas que você lê e diz, pô, vamos com calma. Ele chega a dizer que aqueles doidos, né, amarrados, acorrentados nas paredes daquelas masmorras terríveis do antigo regime. Inclusive ele dá um exemplo de um inglês que ficou 40 anos amarrado. Está lá em História da Loucura, por incrível que pareça. Ele chega a dizer que essas pessoas eram mais livres porque ainda não tinham tido sua loucura sequestrada pela psiquiatria. Ele dizia coisas desse tipo. É para levar isso a sério? Francamente, não é. Eu acho que não é. Mas enfim. Agora, essa ideia de que realmente a loucura, como nós conhecemos, nem sempre existiu, não, é sensacional. A história do aquário. Antigamente as pessoas ouviam vozes e podiam ser bruxas ou santos. Joana d'Arc ouvia vozes. Joana d'Arc hoje estaria sendo medicada com enfim, seria uma, como é que se chama, esquizofrênica. Bom, então essas sacadas assim nos trabalhos dele, eu acho isso sensacional. Essa aí realmente. Eu ia dizer, e com isso eu vou terminar, uma petulância desgraçada de Foucault, que é o seguinte: vocês talvez já tenham ouvido falar naquela famosa história do Foucault, que está nas Palavras e as Coisas, que o homem é uma invenção recente, cujo fim talvez esteja próximo, patati patatá. Bom, mas o que ele está, na verdade, se referindo não é ao homem. Homem, a gente. Tá? Deixa eu ver aqui. Sim. Ele dá. Essa questão dele, tem as palavras e as coisas, ela é trazida à baila numa discussão que ele faz. É um livro dos anos 60, tá? É um livro que acho que foi publicado em 65, lançou Foucault para uma glória mundial. Ele próprio, em algum momento, demonstrou o desejo de não ver aquele livro republicado. Tá? Porque ele não achava que ele estava mais naquilo, não tinha mais tesão por aquilo, ele estava na fase da genealogia, de vigiar e punir, etc, etc. Bom, quando ele diz esse negócio que o homem é invenção recente, ele está, isso é dito no bojo de uma discussão dele sobre um problema, um dilema que ele chama de o problema do duplo empírico transcendental das ciências sociais modernas, psicologia, sociologia, antropologia. Que diabo é essa expressão meio rebarbativa, duplo empírico transcendental? É o seguinte, o duplo empírico transcendental. Empírico, o homem é o objeto dessas ciências. Ao mesmo tempo, ele é o transcendente que se conhece a si como objeto, sendo ele próprio objeto do conhecimento. Ou seja, como é que... entende? Às vezes é meio sutil, mas se o sujeito é sujeito do conhecimento, ele é o sujeito do conhecimento, mas o objeto do conhecimento é ele mesmo. Na sociologia, na antropologia, na psicologia. Como isso é possível? Porque ele precisa primeiro explicar o que ele é como sujeito para conhecer esses objetos empíricos que são os seres humanos. Então, o duplo empírico transcendental é o nome dessa dificuldade. Você não pode ser ao mesmo tempo sujeito e objeto do conhecimento. Porque seu conhecimento está contaminado pelo que você é. O que você é tem que ser explicado por outras ciências. É uma época onde está em moda, a moda foi colocada em grande voga pelo trabalho de Lévi-Strauss, é a grande época do estruturalismo. Outra palavra rebarbativa que já desapareceu do horizonte e tal, eu já peguei essas modas todas, do estruturalismo nunca me apaixonei muito por ele, peguei já os restinhos porque a grande época do estruturalismo foram os anos 60. O
que o estruturalismo privilegia como verdadeiras ciências, ou como Foucault vai chamar contra-ciências, que são verdadeiramente as ciências sobre o homem, a etnologia, a linguística, e qual é a outra? Tá bom, deixa pra lá, tá bom essas duas. A linguística e a etnologia, deixa pra lá. Por quê? Porque as pessoas, a linguística, o objeto da linguística e da etnologia não são seres humanos como eles pensam e agem, são estruturas inconscientes que fazem com que eles pensem, ajam e falem de determinada forma. Isso é uma ideia bem levi-straussiana, tá? De ciências que querem conhecer o que é o homem, mas que escapam do duplo empírico transcendental, porque o sujeito que conhece através de uma ciência que não é nem a sociologia, nem a psicologia, nem a antropologia, mas ciências de estruturas como a linguística e a etnologia. Daí os livros de Lévi-Strauss sobre as estruturas elementares do parentesco, onde ele pega centenas de tribos no mundo e seus hábitos de casamento e de troca de mulher e de não sei o que, para ver como em todas as culturas determinadas estruturas se repetem e são estruturas inconscientes. Agora, como o diabo do etnólogo e do linguista vai conhecer, sendo ele também objeto, é complicado. Mas enfim, então é nesse contexto, tá, em que Foucault diz que as ciências modernas como a sociologia e tal, epistemologicamente não se sustentam, que ele vai anunciar a morte do homem. É a morte do homem conhecido por essas ciências. Porque o homem será conhecido, mas pelas outras contra-ciências. Não tem nada de muito misterioso. Aí dois críticos renitentes de Foucault, Luc Ferry e Alain Renaud, franceses, um livro que eu li que eu também achei sensacional, diz: olha, teria sido muito mais simples se ao invés de ele dizer que o homem não existia até o século XVIII, XIX, ele tivesse dito que até o século XVIII, XIX não havia nem sociologia, nem antropologia, nem psicologia. Teria sido muito mais correto, mas seria menos charmoso. É verdade. Então, um negócio desse corre o mundo e fica todo mundo agora com essa história de o homem, uma invenção recente, cujo fim está próximo, é o homem das ciências empíricas. E não dessas contra-ciências que teriam não o homem empírico como objeto, mas estruturas inconscientes. Bom, mas quando eu disse, para ver, eu vou terminar, porque realmente, para vocês verem o sujeito como era petulante. Então, em As Palavras e as Coisas, que é de 65, ele repete: o homem, invenção recente, antes disso não havia homem e tal. Pois você entende, é homem como instância epistemológica. Bom, anos depois, é um momento em que ele deixa essa história estruturalista para lá, esse período estruturalista dele. Ele escreve um livro que é uma reflexão metodológica sobre o trabalho que ele fez até então, a Arqueologia do Saber. Nesse livro ele diz uma coisa que quando eu li, eu exclamei desculpem, puta que pariu, eu estava certo. Sabe por quê? Porque quando eu estava lendo Nas Palavras e as Coisas, essa história de que antes do século, sei lá, 18, 19, não havia essa instância epistemológica, o homem como sujeito de conhecimento, isso é coisa de Kant para cá, isso é coisa do iluminismo, isso é coisa do humanismo do século 18 para 19, enfim, filosoficamente é basicamente o idealismo transcendental de Kant, o sujeito que conhece o objeto e o sujeito é Kant. Mas Kant está determinado por estruturas inconscientes da linguística e da etnologia, quem não conhece, etc, etc. Bom, aí eu me lembro quando eu estava lendo isso, que é só a partir desse momento que se apresenta o problema do duplo empírico transcendental, a confusão entre sujeito e objeto. Eu me lembrei de Vico, um filósofo italiano, que diz, aliás, é até interessante essa reviravolta que ele faz, que só pode existir ciências históricas, ciências do homem sobre o homem. Por quê? Porque a sociedade é feita pelo homem,
os minerais não são, as árvores não são, etc, etc. Como o homem é quem constrói a sociedade, justamente porque ele constrói é que ele está apto a conhecer aquilo que construiu. Então ele invertia essa história da hierarquia da ciência, ele dizia que a ciência mais científica mesmo eram as ciências históricas, porque o homem podia se conhecer, já que foi ele que construiu aquelas instituições nas quais ele vive. Eu lembro quando eu li isso de Foucault, que isso não existia no século XVIII, eu disse, pô, não divico. Pois olha, quando eu estava lendo a Arqueologia de Saber, que foi escrita alguns anos depois, não é que ele, Foucault, ele começa, digamos, uma espécie de diálogo fictício com um interlocutor fictício que é ele mesmo. É ele mesmo se pondo questões e ele mesmo respondendo, ou ele mesmo fugindo das questões. Em determinado momento ele diz, ele inventa-se alguém interpelando, e esse alguém que o interpela diz, e Vico? Porra, quando eu vi aquilo eu digo, eu estava certo, desgraçado. Ele sai-se dessa dificuldade, digamos, do modo mais petulante que alguém pode ter, dizendo que ele não, o trabalho dele, o que ele escreveu, não é uma totalidade, não quer se referir a todo mundo, é um recorte, e Vico ficou de fora porque ele fez um recorte e acabou, pronto. É de você dizer, poxa, esse cara tem queixo realmente. Bom, veja, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Deixa eu fazer só uma proposta para vocês voltarem para aí. A gente aproveitar, o pessoal fica todo mundo sentadinho para fazer igual o teatro. O senhor vem para cá, a gente bate uma foto daqui para lá, os três vêm para cá, tem aqui uma foto com todo mundo, vem aí, depois vocês voltam para aí. Perfeitamente. Depois então lá você não Vamos desarmar já que tem. Ou a gente fica